O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre aquilo que o profeta Isaías, aquilo que se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de orar sem nada ver. Porque havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os ouça, e eu os sare, e eu os cure. Felizes, pois, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura nós encontramos: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém, lembro-me de ti, da afeição, da jovem, do amor, da noiva, de quando me seguias. Então, Deus está recordando, pelo profeta Isaías, Deus está recordando os tempos maravilhosos que aquele povo viveu, que ele compara à juventude, ao amor, ao seguimento, à boa vontade, à atenção. Era como as primícias de sua colheita. Todos os que nele comiam pecavam, males caíam sobre eles. E Deus está mostrando que quando eles deixaram aquela beleza de vida que eles viveram, males e mais males caíram sobre eles. Inclusive os exílios terríveis que eles tiveram. Eu vos introduzi na terra de pomares para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados contaminastes o país. Os sacerdotes nem perguntaram porque onde está o Senhor. Quer dizer, os próprios sacerdotes não davam a menor. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Muito menos iam atrás do Senhor, buscavam o Senhor, cumpriam as leis do Senhor, ensinavam ao povo a lei do Senhor. Os profetas profetizaram em nome de Baal. Baal era o pior de todos os ídolos. A forma dele era de um verdadeiro demônio. E eles justamente cultuavam a Baal, seguiam a Baal, andavam atrás de Baal. O céu, ó céus, espantai-vos diante disso, diz o Senhor. Enchei-vos de grande horror. É mais do que justo isso que o Senhor diz. Ó céus, espantai-vos diante disso. Enchei-vos de grande horror. 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter a água.
aqui está num sentido alegórico, que aquilo que o povo fez, e com isso foram 2 pecados. Primeiro, abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas, portanto que não retêm a água e não podem reter a água. No Evangelho, nós encontramos os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Que beleza! Jesus está afirmando que eles, dos escolhidos, a eles foram dados os segredos, as maravilhas, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a ele não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É uma maneira de falar própria deles, mas Jesus está dizendo justamente isso, pois a pessoa que tem, será dado ainda mais. E é isso que Deus queria para eles. E terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque eles não entenderiam as coisas e até iriam de alguma maneira desfazer tudo, entender tudo às avessas. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Veja bem que coisa terrível. O coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, pior ainda, e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. As consequências todas, está dizendo Jesus, porque ele falava em parábolas. E a gente via o que acontecia. Jesus falava e eles entendiam ao avesso, entendiam mal, condenavam Jesus. O coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. A vontade de Jesus era curá-los, mas eles estavam obsessionados. Felizes sois vós, agora diz Jesus aos seus discípulos. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Senhor, que nós tenhamos o nosso coração sensível para acolher a Tua verdade. E que o nosso coração, Senhor, nunca se endureça. Pelo contrário, estejamos sempre abertos a Ti, sempre abertos à Tua palavra, sempre sensíveis às Tuas conduções. Nós precisamos e por isso pedimos. Fala, Senhor, não por palavras, mas fala, Senhor, diretamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.